Você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você. E eu quero meditar com você nesse versículo nessa noite. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Vou pedir para você encontrar esse texto. E se você encontrar primeiro que alguém que está do seu lado aí, você pode ajudar essa pessoa a encontrar esse texto também. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Prometo que você, bem rápido, nessa reflexão que eu quero trazer para você aqui, e logo em seguida nós iremos orar. Eu quero agradecer aqui aos adolescentes aqui da igreja, os líderes dos adolescentes aqui da igreja, pela oportunidade de poder falar aqui nessa conferência. E quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui. Deus tem um propósito muito especial na vida de cada um de vocês. Eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha a idade de muitos dos que estão aqui, eu tinha apenas 14 anos. Eu fui batizado com o Espírito Santo na idade que muitos que estão hoje aqui têm, por volta dos 15, 16 anos. E eu tenho certeza que o que Deus tem na sua vida começa agora. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, quem já encontrou aí, diga glória a Deus. Nós vamos ler um versículo, verso de número 31. A palavra de Deus diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vou pedir para você repetir essa última parte comigo. Diga comigo o mais forte que você puder. Diga comigo assim: fazei tudo para a glória de Deus. Você pode repetir isso mais forte, mais bonito, melhor? Vamos lá? Fazei tudo para a glória de Deus. Ouça, há um tempo atrás, um professor de uma universidade muito famosa em Chicago, na América, ele enviou 250 cartas para as 250 pessoas mais brilhantes que ele julgava ser. Ele enviou essas cartas para cientistas, para filósofos, para professores, para intelectuais. E nessa carta continha uma pergunta simples, que em algum momento todos os que estão aqui irão fazer essa pergunta, se é que já não fizeram. A pergunta que ele fazia nessas cartas é: qual é o propósito da vida? Em outras palavras, qual é o sentido da vida? Por que é que nós estamos aqui? Talvez você que está me ouvindo aqui já fez essa pergunta: por que é que eu nasci? Por que é que Deus me trouxe ao mundo? Por qual razão Deus me permitiu viver? E nós costumamos fazer essa pergunta, na maioria das vezes, quando nós estamos tristes, quando a vida não está da forma como a gente queria que ela estivesse. E tempos depois, esses 250 homens mandaram uma carta de volta para esse professor contendo uma pergunta, contendo uma resposta. Esse professor juntou essas 250 respostas e ele publicou num livro que ficou muito conhecido. E quase todos, de forma unânime, responderam a mesma coisa: nós não sabemos o propósito da vida. Não sabemos o porquê estamos aqui. E alguns outros ainda disseram assim: se você descobrir qual é o propósito da vida, qual é o sentido da vida, eu peço que você nos responda. E o motivo
pelo qual esses homens, por mais intelectuais que fossem, não sabiam o motivo da existência deles, qual o propósito da vida, por que eles estavam ali, é que na maioria das vezes, não só eles, mas quase todos buscam uma resposta para essa pergunta nos lugares errados. E da mesma forma como você, quando compra um eletrônico novo, quando seu pai compra alguma coisa nova, essa compra vem com um manual de instruções para te dizer qual é o propósito daquilo e para que ela serve. Quando Deus criou você, Ele também te deu um manual de instruções. O manual de instruções do homem é a palavra de Deus. E é nesse livro que nós descobrimos o porquê nós estamos aqui e qual é o propósito da nossa vida. Você não está aqui por acaso. É possível que muitos dos adolescentes que estão me ouvindo hoje aqui não foram planejados pelos seus pais. E quando seus pais descobriram que a sua mãe descobriu que estava grávida de você, ela tomou até um susto, foi uma surpresa. Só que, embora alguém não tenha planejado você, você já existia no coração de Deus, muito antes que qualquer coisa pudesse existir. Você não nasceu por acaso, você tem um propósito. E o propósito pelo qual você está aqui, está exatamente no texto que nós acabamos de ler. Deus criou você para que você vivesse para a glória dEle. Quando Deus pensou em você, Ele tinha um objetivo. E o objetivo de Deus é que você vivesse para a glória de Deus. Agora, a grande pergunta que alguém aqui pode se fazer é: como é que eu posso viver para a glória de Deus? De que maneira alguém vive para a glória de Deus? E, em primeiro lugar, nós vivemos para a glória de Deus quando nós adoramos a Deus com a nossa vida. E eu quero que você guarde isso hoje aí no seu coração e saia desse culto sabendo disso. Deus criou você para você viver para a glória dEle. E você vive para a glória dEle quando você adora a Ele com a sua vida. E por que eu estou dizendo que nós precisamos adorar a Deus com a nossa vida? Tem muitas pessoas que não entendem o que é adoração. E a maior prova disso é que tem muita gente que pensa que adoração é sinônimo de música. Tem muita gente que pensa que adorar a Deus é sinônimo de cantar. Eu estou cansado de ouvir pessoas dizerem assim: lá na igreja, primeiro o culto começa com adoração, e depois da adoração tem a oferta, e depois da oferta tem a pregação da palavra de Deus. Como se a adoração fosse limitada às músicas que nós cantamos antes de ofertar ou antes de ouvir a palavra de Deus. Só que a adoração não é uma música. E a maior prova de que a adoração não é uma mera música é que, eu vou dar uma curiosidade para você aqui. Sabe quando é que a música surgiu na Bíblia? A Bíblia diz em Gênesis, no primeiro livro dela, no capítulo 4, que um homem chamado Jubal, ele foi o primeiro a desenvolver um equipamento de música, um instrumento. Então a música só surgiu depois do capítulo 4 de Gênesis. Mas antes da música surgir, a Bíblia diz que Adão já havia adorado a Deus, Abel já havia adorado a Deus, e a adoração a Deus já existia muito antes da música existir. Porque a música é uma expressão de adoração, é um meio que nós temos para adorar a Deus, mas esse não é o único meio. Na verdade, você não adora a Deus apenas quando você canta, você adora a Deus quando você faz tudo aquilo que agrada a Deus. E é aqui que você precisa entender algo muito importante. Se a adoração não é apenas cantar, se adorar a Deus é fazer tudo aquilo que agrada a Deus, como é que eu posso adorar a Deus? A Bíblia nos ensina que nós adoramos a Deus com a nossa vida e não apenas com a nossa boca. Aliás, é possível que alguém adore a Deus com a sua boca enquanto o coração dele está longe de Deus. Você não adora a Deus apenas quando você canta aqui no culto. Você não adora a Deus apenas quando você canta na sua casa. Você adora a Deus quando você obedece os seus pais para a glória de Deus. Quando você é um bom aluno para a glória de Deus. Quando você tira boas notas para a glória de Deus. Quando você faz aquilo que precisa ser feito e você faz para a glória de Deus. Quando você faz qualquer coisa que Deus se agrade,
Deus está sendo glorificado na sua vida. E quando Deus é glorificado na sua vida, você está vivendo uma vida para a glória de Deus. Agora, a nossa grande dificuldade nesse tempo de adorar a Deus com a nossa vida é que nós deixamos de pensar em Deus durante o dia inteiro e nós reservamos para Deus algumas horas da nossa semana para fazer isso. Você já observou que tem gente que ele não lembra de Deus quando ele acorda, ele não lembra de Deus quando ele dorme, ele não lembra de Deus durante o dia, ele não lembra de Deus durante a semana. O único momento que ele lembra de Deus é na hora que ele chega dentro do culto, do templo, para cantar algumas músicas para Deus, ouvir uma palavra, entregar uma oferta. E uma vida de adoração não pode se limitar apenas a isso. Qual é o seu primeiro pensamento quando você acorda? Qual é o seu último pensamento quando você dorme? O que ocupa o seu coração durante o dia? Houve um homem na Bíblia chamado Davi, e a Bíblia diz que esse homem era um homem segundo o coração de Deus. E Deus não escolheu Davi, nem levantou Davi quando Davi já estava velho. Deus levantou Davi quando Davi tinha a sua idade. E esse homem que Deus levantou quando ele tinha a sua idade, e foi um homem que viveu para a glória de Deus, e era um homem segundo o coração de Deus. Ele disse no livro de Salmos 3 coisas muito interessantes. Ele disse no Salmo 5, verso 3: Senhor, antes do sol nascer, eu já te apresento a minha oração, e durante o dia eu espero pela tua resposta. Deus era o primeiro pensamento de Davi quando Davi acordava. Mas Deus não era apenas o primeiro pensamento de Davi quando ele acordava. Davi disse no Salmo de número 63, no verso 6: Senhor, quando eu estou na minha cama, eu penso em ti e falo contigo. Deus não era apenas o primeiro pensamento de Davi, ele também era o último. Davi acordava adorando a Deus e dormia adorando a Deus. Só que Davi não pensava em Deus apenas quando ele acordava e apenas quando ele dormia. Davi disse no Salmo 113, no verso de número 3: Senhor, durante o dia inteiro, desde que o sol nasce até o momento que o sol se põe, eu te canto louvores e adoro o teu nome. Deus era o primeiro pensamento, o último pensamento e o pensamento do dia inteiro. Em outras palavras, Davi acordava adorando a Deus, passava o dia adorando a Deus, ia dormir adorando a Deus, porque Deus era o maior desejo de Davi. Agora, hoje nós vivemos em um tempo, e eu me incluo nisso, que a gente acorda e a primeira atitude que a gente tem não é orar, não é adorar a Deus, não é cantar, não é fazer absolutamente nada, é correr para a rede social. E antes de dormir, tem gente que nem ora mais antes de dormir. A última coisa que faz antes de dormir é dar a última olhadinha na rede social. E durante o dia, ao longo do dia, quando você tem inúmeras oportunidades, você gasta mais tempo com qualquer outra coisa do que tempo com Deus. E você precisa entender que você só vive para a glória de Deus quando você adora a Deus com a sua vida. E você não adora a Deus com a sua vida quando você esquece de Deus a semana inteira e lembra de Deus apenas 2 horas durante toda a semana. Você vive para a glória de Deus quando você acorda pensando em Deus, quando você passa o dia pensando em Deus, quando você dorme pensando em Deus, quando tudo que você faz, você pensa em Deus. E eu quero dizer a você que é adolescente aqui, nesse dia, você precisa consagrar a Deus o seu tempo, a sua vida. Está na hora de você começar a priorizar Deus, desde a hora que você acorda até a última hora que você está acordado, no momento que você dorme. Deus precisa ser o seu maior pensamento, o seu maior desejo, a sua maior vontade, porque só assim você vai viver para a glória de Deus. E pastor, por que eu preciso fazer isso? Porque a sua adoração dá prazer a Deus. A Bíblia diz no Salmo 147 que Deus tem prazer naquele que adora a Ele, o teme e confia nele. O propósito da adoração não é dar prazer a você. O propósito da oração é dar prazer a Deus. Quando Deus criou você, Ele criou você com uma única finalidade: que a sua vida fosse uma vida que Ele tivesse prazer de olhar e participar. Deus criou você com um propósito de que você pudesse dar prazer a Ele. Sabe aquela pessoa que às vezes vem no culto
e depois ela sai do culto dizendo assim: não gostei do culto, não gostei dos hinos, não gostei da adoração, não gostei daquilo que aconteceu. Só que a adoração não é para você gostar, o culto não é para você ter prazer. A finalidade do culto é que Deus seja glorificado através da sua vida. Quem aqui veio adorar a Deus e glorificar a Ele com o melhor que você tem? Levante a sua mão e entregue a Ele o melhor glória que você puder dar aqui agora. Você existe para isso. Então você vive para a glória de Deus quando você adora Ele com a sua vida. Quem me entendeu, diga glória a Deus. Em segundo lugar, você vive para a glória de Deus quando você se torna como Jesus. Pastor, como é que é? É isso mesmo. Você vive para a glória de Deus quando você se torna como Jesus. Todos nós temos a tendência de imitar alguém. E todos os que estão me ouvindo aqui nessa noite imitam alguém em alguma coisa. Alguns imitam os pais em algumas coisas, alguns imitam os amigos em outras coisas. Alguns imitam pessoas que você nem conhece, você conhece apenas pela internet, mas você olha para aquela pessoa e aquela pessoa é um exemplo para você, uma referência para você, e você começa a imitá-la na sua forma de falar, na sua forma de agir, na sua forma de vestir, porque você, como qualquer outra pessoa, tem a tendência de imitar outras pessoas. Só que a única forma de você viver para a glória de Deus é você imitando quem Jesus é. E esse é o propósito de Deus. A Bíblia diz, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 18, que o Espírito de Deus trabalha em nós, para que nós, a cada dia que passa, nós estejamos mais parecidos com Jesus. E eu poderia citar aqui inúmeros versículos que a Bíblia tem, dizendo que o propósito de Deus para você é que você se pareça com Jesus, imite Jesus, seja como Jesus é. Agora, como é que Deus nos torna parecidos com Jesus? Em primeiro lugar, Deus nos torna parecidos com Jesus por meio do Espírito Santo. Quem aqui é crente nessa noite, diga glória a Deus. Quando você é crente, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem morar dentro de você. E sabe por que o Espírito Santo mora dentro de você? Sabe por que o Espírito Santo fez de você a casa dele? É porque o propósito do Espírito Santo habitando em você é deixar você cada dia mais parecido com Jesus. Pastor, e como é que eu posso me parecer com Jesus? Fazendo aquilo que ele faria se ele estivesse no seu lugar. Falando como ele falaria se ele estivesse no seu lugar. Escolhendo como ele escolheria se ele estivesse no seu lugar. Todos os dias vocês têm oportunidade de fazer escolhas. E quando você estiver diante da próxima oportunidade de fazer uma escolha, você tem que se perguntar: o que Jesus escolheria se estivesse no meu lugar? O que Jesus responderia se estivesse no meu lugar? O que Jesus falaria se ele estivesse no meu lugar? Como Jesus agiria se ele estivesse no meu lugar? Como Jesus se comportaria se ele estivesse no meu lugar? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Jesus estivesse no teu lugar, ele trataria os teus pais como você trata? Se Jesus estivesse no teu lugar, ele teria os amigos que você tem? Se Jesus estivesse no seu lugar, ele frequentaria os lugares que você frequenta? Se Jesus estivesse no teu lugar, ele teria no celular dele aquilo que você tem no seu? Ele olharia para aquilo que você olha? Ele faria aquilo que você faz? Se você está fazendo alguma coisa que Jesus não faria se ele estivesse no seu lugar, está na hora de você rever aquilo que você está fazendo. Você precisa começar a imitar a Jesus. Porque quando Deus criou você, ele não te criou para ser parecido com nenhuma outra pessoa além de Jesus. Sabe o que Deus usa para deixar você parecido com Jesus? A própria palavra dele. A palavra de Deus é aquilo que Deus usa para nos deixar parecidos com Jesus. Sabe por que tem muita gente, muito adolescente, muito jovem que não se parece com Jesus? É porque ele não conhece a palavra de Deus. Você tende a se parecer com aquelas pessoas com quem você mais convive. Houve um tempo, na minha adolescência, que eu quase virei gago. Porque eu me tornei amigo de um gago. E o gago conversava comigo o dia inteiro gaguejando. E eu comecei a gaguejar igual ele. Porque você tende a absorver as pessoas que estão perto de você. As pessoas com quem você mais anda serão as pessoas com quem você mais se parece.
A única forma de você se parecer com Jesus é você andando com Jesus 24 horas por dia, lendo a palavra dele, falando com ele o tempo inteiro, conhecendo a ele, sabendo quem ele é. Só que Deus não usa apenas o Espírito Santo e a palavra de Deus para te deixar parecido com Jesus. Ele também usa pessoas. Porque na vida você pode escolher caminhar com outras pessoas que parecem com Jesus. E quando você caminha com outras pessoas que parecem com Jesus, na medida do tempo, essas pessoas vão começar a te ajudar a ser mais parecido com Jesus do que você é agora. Você precisa aprender a escolher bem os seus amigos. Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. Os teus amigos, os teus principais amigos, eles se parecem com Jesus? Se os teus principais amigos não se parecem com Jesus, não falam como Jesus, não agem como Jesus, não pensam como Jesus, não se comportam como Jesus, dificilmente você se tornará alguém como Jesus. Agora, se você começar a escolher a dedo as pessoas com quem você vai ter amizade, as pessoas com quem você vai conversar, as pessoas com quem você vai conviver, e você escolher pessoas que se parecem com Jesus, o tempo vai se passar, e cada dia que passar, mais parecido com Jesus você estará. Só que ele não usa apenas as pessoas, a palavra, ele também usa as circunstâncias da vida. E você precisa entender isso agora. Porque nem sempre as coisas acontecerão da forma como você espera. Eu estou falando com adolescentes aqui que lidam diariamente com frustrações. O tempo inteiro você acaba se deparando com coisas que você não queria que fosse assim, ou não é verdade? E muitas vezes quando as coisas não são da forma como você pensa, você se frustra, você se pergunta, por que Deus permitiu isso? Se a Bíblia diz que Deus tem o melhor para mim. Sabe o que a Bíblia diz? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode segurar na mão de alguém que está perto de você aí? Diga para essa pessoa assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se alguém me dissesse isso tão desanimado, eu ia desacreditar disso agora. Diga isso com mais ânimo, diga, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se isso te deixa feliz, glorifique a Ele onde você está aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora a grande pergunta é, que bem é esse? Que às vezes a gente escuta isso e a gente pensa que esse bem é o bem que eu quero, é aquilo que eu desejo, é o final que eu espero. Só que quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ela explica que bem é esse no próximo versículo. Esse bem é você ficar mais parecido com Jesus. Então às vezes Deus vai usar até aquilo que te dói. Às vezes Deus vai usar até aquilo que te faz chorar. Às vezes Deus vai usar até aquilo que te frustra. Às vezes Deus vai usar até o não de alguém, para por meio de tudo isso deixar você mais parecido com Jesus. E eu quero que você saiba a partir de hoje, nas próximas experiências difíceis que você tiver, você precisa olhar para elas com alegria e entender, isso nada mais é do que o meu Pai me deixando mais parecido com Jesus. Agora, pastor, por que Deus quer tanto que eu me pareça com Jesus? Porque quando você se parece com Jesus, você dá prazer a Deus. Quando alguém se parece com Jesus, ele está vivendo para a glória de Deus. Você quer ver uma coisa? Você já observou que o seu pai, ele se derrete inteiro quando alguém diz que você é parecido com ele? Já observou isso? Você já observou que seu pai fica chateado quando alguém diz, não tem nada do pai, é a cara da mãe, ou não é verdade? Mas quando alguém olha para você e diz assim, nossa, ela é a cara do pai dela, como que seu pai fica? Ele fica feliz? Todo pai tem prazer quando alguém olha para o filho dele e diz, nossa, esse aí parece com o pai. Quando alguém olha para você e diz, esse jovem parece com Jesus, esse adolescente parece com Jesus, essa moça parece com Jesus, Deus olha para você e o sorriso dele vai de orelha a orelha, ele tem prazer quando ele escuta isso. Quando você se parece com Jesus, você vive para a glória de Deus. Mas não apenas isso, você vive para a glória de Deus quando você serve aos outros com os dons e talentos que Deus te deu. E eu sei que agora alguém vai me ouvir e vai dizer, ih, pastor, está ruim para mim, eu não tenho talento nenhum, eu não tenho dom nenhum, eu não sei fazer absolutamente nada. É aí que você se engana. Tem gente que pensa que Deus
escolheu ela assim: ah, não tem ninguém, vou escolher essa pessoa aqui. E não foi assim. Deus projetou você. Você não é um acidente. Você foi desenhado por Deus da forma como você é. Todos os detalhes que você tem foram planejados por Deus. A cor dos seus olhos, o perfil do seu cabelo, a sua cor, a sua altura, o seu biotipo. Deus planejou você exatamente como você é. E quando Deus planejou você, Ele também te deu talentos. Ele também te deu dons. E eu quero que você saiba algo hoje aqui. O diabo pode até mentir para você, dizendo que você não vai dar em nada e você nunca vai fazer absolutamente nada. Mas eu vim aqui nessa noite dizer a você que Deus tem uma história escrita para você, e você viverá tudo aquilo que Deus planejou para você viver. Você vai ser usado para a glória de Deus. Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a sua voz, Deus vai usar as suas mãos, Deus vai usar você, Deus vai usar quem você é. O que os seus olhos ainda não viram, o que os seus ouvidos ainda não ouviram, aquilo que você sequer jamais foi capaz de pensar, é aquilo que Deus planejou para você viver. Alguém aqui recebe essa palavra nessa noite? Você vai ser tudo aquilo que Deus planejou para você ser. Só que para isso você precisa entender algumas coisas. Quando Deus te planejou, Ele te planejou para servir a Ele, servindo outras pessoas. E para que isso se torne uma realidade, você tem que entender algumas coisas. Em primeiro lugar, quem é servo de verdade está sempre disponível. Quem é servo de verdade, ele não escolhe a hora que ele quer servir ou não, ele está sempre disponível. Irmão, tem muito jovem, tem muito adolescente que é assim. Ele hoje quer e amanhã não quer. Hoje ele está com vontade, no outro dia ele não quer mais. Agora ele está querendo fazer tudo, no outro dia ele não está querendo fazer absolutamente mais nada. Mas quem é servo de verdade, ele não escolhe a hora que ele quer servir, ele está sempre disponível. E eu quero que você saiba que Deus está olhando para você, contando com você para algo muito grande. E está na hora de você se colocar à disposição de Deus a todo instante. Não apenas isso, quem é servo de verdade sempre fica atento às necessidades. Você é jovem, mas não tão jovem ao ponto de entender que Deus já conta com você para fazer alguma coisa na igreja. Aliás, sabe quando você identifica problemas na igreja? Sabe quando você identifica problemas no seu círculo? Isso nada mais é do que Deus te mostrando um problema que Ele te levantou como uma solução. Deus não mostra um problema para alguém que Ele não está chamando para resolver. O problema é que tem gente que identifica isso da forma errada e acha que ele está vendo aquilo ali apenas para falar, para reclamar, para maldizer. Deus está contando com você para ser um solucionador de problemas. É isso mesmo, na idade que você tem, no lugar onde você está, na igreja que você congrega, Deus vai levantar você para servir a Ele, servir a igreja, servir outras pessoas, e Ele vai usar muito você para isso. Alguém aqui recebe essa palavra nessa noite? Deus vai usar você onde você está. E quando Deus chama você para fazer alguma coisa, Ele sempre espera que você faça o melhor que você pode, com a capacidade que você tem. Agora eu quero pontuar uma última lição aqui, porque eu quero orar com você. Nós vivemos para a glória de Deus quando nós adoramos a Deus com a nossa vida. Nós vivemos para a glória de Deus quando nós nos parecemos com Jesus. Nós vivemos para a glória de Deus quando nós servimos outras pessoas com os nossos dons. Mas em último lugar, nós vivemos para a glória de Deus quando nós falamos dele para outras pessoas. E eu quero que você entenda algo muito sério agora. Deus está chamando você para você compartilhar a sua fé com os seus amigos. Você vive para a glória de Deus quando você fala de Jesus para outras pessoas que têm a mesma idade que você. Sabe por que você estuda naquela escola onde você estuda? Não é só porque o teu pai escolheu aquele lugar para você estudar, para você ter um diploma no final da vida. Deus te colocou naquele lugar para você dizer aos seus colegas quem Jesus é e o que Ele pode fazer na vida de alguém que crer nele. Sabe o prédio que você mora, o lugar onde você mora,
Deus escolheu aquele lugar a dedo para colocar você nesse tempo, para você sair falando para todo mundo quem Jesus é e o que Ele pode fazer na vida de alguém que crê nele. Tem muita gente que subestima jovem e adolescente. Aliás, na nossa geração tem muita gente que subestima os adolescentes como se eles não estivessem prontos ainda para serem usados por Deus. Isso é um grande engano. Deus sempre contou com quem é jovem. Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente assiste aqueles filmes sobre Jesus e a gente imagina Pedro, Tiago, João, os discípulos de Jesus, homens de 50, 60 anos, com barba. Sabe quando Deus chamou a Pedro, Tiago e João e Ele disse assim: vocês serão ganhadores de almas, pescadores de homens? Eles tinham entre 15 a 16 anos. Quando Jesus chamou os 12 apóstolos, a maioria deles tinha a idade que você tem agora. Se Jesus não desprezou a idade que eles tinham naquele tempo, eu quero dizer que Jesus não está desprezando a idade que você tem hoje e agora. Ele quer usar você para isso. Agora ouça, a única maneira de você falar de Jesus para outras pessoas e ser usado por Deus é sendo cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus revestindo você. O batismo com o Espírito Santo nada mais é do que o próprio Deus revestindo você de poder para você falar de Jesus para outras pessoas, para você poder ganhar outras almas. E eu quero liberar uma palavra de Deus aqui nesse altar. Nós iremos contabilizar muitas almas, não apenas aceitando Jesus, mas sendo batizadas através dos adolescentes que estão hoje aqui. Deus vai te usar, vai usar vocês como um exército para você falar de Jesus, ganhar outras pessoas, discipular pessoas, acompanhar pessoas até o batismo. E é por isso que Ele quer te encher de poder e de autoridade para você fazer isso. Eu vou terminar agora, escute o que eu vou lhe dizer. Esses dias eu li a história de um homem que foi contratado pelo seu patrão para cavar um grande buraco. Só que o patrão não lhe deu nenhuma ferramenta. O patrão foi embora e ele começou a cavar o buraco com as próprias mãos. Quando o patrão voltou, ele tinha cavado um buraco pequeno, as mãos estavam feridas. E ele disse: eu estou tentando, mas está difícil com as mãos. E o patrão respondeu para ele: por que você não usa uma pá? Tem uma pá aqui. Ele ficou revoltado com o patrão. Ele disse: mas tinha uma pá, você não me falou nada. E o patrão disse: você não me perguntou, você não me pediu. O patrão saiu e ele cavou até onde deu, mas uma hora a pá se limitou. Quando o patrão voltou, ele disse: olha, eu fiz tudo o que eu podia. E o patrão perguntou: por que você não pega essa máquina aqui, ó, retroescavadeira que cava? Ele disse: mas tem uma retroescavadeira, você não me avisou nada, eu estou sofrendo aqui com a pá. E o patrão lhe perguntou: você não pediu? E com a máquina certa, com as ferramentas certas, ele conseguiu fazer aquilo que o patrão dele queria que ele fizesse. Deus está contando com você para um grande trabalho. E sem a ajuda de Deus, você não irá muito longe. Mas cheio do Espírito de Deus, você fará através do poder de Deus aquilo que você jamais faria sozinho. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha a idade de vocês. E eu vou contar para você como foi naquele dia. Eu era um novo convertido, mas eu tinha muito desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Eu vejo algumas pessoas hoje, quando o pregador diz assim: quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui. Tem gente que vai arrastada, tem gente que não quer, tem gente que espera 20 minutos para ir, tem gente que quando chega, ele cruza os braços assim e fica olhando para cima. E eu não. Quando o pregador dizia assim: quem não é batizado com o Espírito, antes dele falar eu já estava na frente, com a mão levantando, chorando, pedindo, clamando. E quando o pregador não chamava, eu era chato. Quando o culto terminava, eu ia no pregador e dizia: ora para mim, porque eu quero que Jesus me batize com o Espírito Santo. Um dia eu fui num culto, e novo convertido, você sabe como é que é, acredita em tudo que ouve, né? Quando eu estava entrando na igreja, o porteiro na igreja olhou para mim e falou, talvez em tom de brincadeira, mas eu levei a sério. Ele disse assim: hoje o milagre é de quem fizer mais barulho aqui. Novo convertido, você sabe como é que é, adolescente. Eu entrei e pensei: ah é? Então quer dizer que o milagre hoje é de quem fizer mais barulho. Então hoje Jesus vai me batizar com o Espírito Santo, porque não vai ter ninguém que faça mais barulho nessa igreja do que eu. Era uma vigília
E eu vou contar um segredo para vocês. Eu nunca participei de uma vigília tão fria na minha vida como aquela. Pensa numa vigília fria. Ninguém sentindo nada e eu gritando feito um louco. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que quer sentir primeiro para adorar a Deus depois. Mas o verdadeiro adorador, ele adora a Deus primeiro para poder sentir depois. Eu não estou sentindo nada e estou gritando. Eu gritei, eu esgoelei, eu acreditei naquilo que eu ouvi. 3 horas da manhã, eu não tinha mais voz. Quando minha voz acabou, eu entrei em desespero. E eu comecei a chorar. Eu disse, eu acabei minha voz. Eu não tenho mais fôlego para gritar. Não fui batizado com o Espírito Santo ainda. E o irmão falou que hoje o milagre é de quem fizer mais barulho. E naquela hora eu tive uma brilhante ideia. Eu disse, Jesus, eu não tenho mais voz para gritar. Mas se o milagre é de quem fizer mais barulho, eu vou começar a fazer barulho com as mãos e com os pés. Eu comecei a bater os pés e as mãos. Quando Jesus viu aquilo, Ele me batizou com o Espírito Santo. Porque Ele viu o desejo que eu tinha. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Você foi criado para viver para a glória de Deus. E você vive para a glória de Deus quando você adora a Deus com a sua vida. Você vive para a glória de Deus quando você parece com Jesus. Você vive para a glória de Deus quando você serve a Deus com os talentos que Ele te deu. E você vive para a glória de Deus quando você compartilha a sua fé com outras pessoas.